Senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é em Viana. Eu sinto sempre a vontade de dizer simplesmente Viana. Acho que não é preciso mais nada. Estamos em Viana. Se o coração não me engana, hei de voltar a Viana. Toda a gente sabe o que é Viana. Bom, mas oficialmente, no Diário do Governo e tal, mudaram o nome e agora chama-se Viana do Castelo. Nome que me custa a repetir porque é um nome ao arrepio da história. É um nome às avessas da verdade. Esta é a Viana sem castelo. É a Viana do povo. É a Viana dos mariantes, dos pescadores, dos homens que foram até longe, faziam negócio. Não tinham castelo, nem alcaide, nem senhor, nem portas da traição. Essa é que é a história verdadeira da fundação de Viana. Foi no ano de 1258, passou aqui o rei Dom Afonso III. Nosso Dom Afonso III é um grande rei, ele é o pai do Dom Dinis, mas é um grande rei. E esses dois reinados, Dom Afonso III e Dom Dinis, são um período de enorme desenvolvimento da nação portuguesa. O reinado de Dom Afonso III é mal conhecido e, sobretudo, anda envolto em lendas inexatas. Inventaram a história de uma conspiração dos bispos para entregar o reino ao Dom Afonso III, tirando-o ao irmão. O irmão era o bondoso Dom Sancho II, coitado do Dom Sancho, viu-se sem poder, teve que ir morrer lá longe, para Toledo. Tudo isso é uma lenda, sem verdade. O que os documentos permitem, com toda a segurança, estabelecer é que Dom Sancho II, que sobe ao trono, cinge a coroa muito novo, não sabemos a idade, mas o que o documento diz é que ainda estava na puerícia, quer dizer, era uma criança, e deixou a grande nobreza tomar o freio nos dentes. Sucedem-se anos de violência, de guerra civil, de conventos saqueados, de catedrais atacadas, não há cortes, não há concessão de forais, quer dizer, o país cai no caos. E aí os povos, juntamente com os bispos, fazem queixa ao Papa. E o Papa faz o que tem a fazer. Se esse príncipe não sabe governar Portugal, retiro-lhe o governo de Portugal e entrego ao irmão mais novo, que era o tal Dom Afonso, estava em Paris, e era conde de Boulogne-sur-Mer. Isso é importante porque Boulogne-sur-Mer é uma cidade sobre o mar que fazia muito negócio, muito comércio com a Inglaterra e que era rica por isso mesmo. Ora, eu penso que quando o rei Dom Afonso III passou aqui, isto não tinha praticamente nada, era um litoral desértico. Olhem, se olharem, veem ali um edifício muito alto, até desdiz bastante, um arranha-céus no centro da cidade histórica. Havia ali naquele sítio umas cabanas de pescadores, a que se chamava Atrium. Atrium quer dizer lugar de entrada, um sítio onde se entrava na margem superior do rio Lima. Ele aí mandou fazer uma vila e pôs-lhe o nome de Viana. Bom, hoje a razão por que se chama Viana do Castelo tem a ver com a Patuleia. A Patuleia é uma guerra civil do século passado e esta vila era contra a Patuleia. Esta vila estava a favor da Rainha Dona Maria II. O Porto, sempre liberal, sempre para a frente, sempre progressivo, estava pela Patuleia. Vieram as tropas do Porto, cercaram Viana e o governador de Viana teve que fugir e apresentou-se em Lisboa à rainha, levando-lhe umas chaves e disse-lhe: Real Senhora, aqui estão as chaves do castelo. Claro, a rainha era romântica, achou aquilo muito bonito e então promoveu a vila, a cidade, e mudou-lhe o nome. Passou a chamar-lhe Viana do Castelo. Viana de um castelo que nunca teve.
Viana de um castelo que é contra a sua própria natureza histórica. Bom, mas é claro, hoje tudo isso são águas passadas. É curioso, em todo caso, refletir nisto. O novo nome, Viana do Castelo, não é muito antigo. Data de 1848. Pois bem, realmente, mais tarde, em 93, portanto, passados apenas 145 anos, houve um Presidente da Câmara que quis voltar a chamar só Viana à terra. Isso provocou uma reação que ele perdeu as eleições. Quer dizer, toda a gente se tinha habituado ao novo nome e não passava sem ele. É curioso porque os portugueses são realmente muito conservadores e às vezes passam longos anos sem que eles se habituem. Por exemplo, há mais de 200 anos, o senhor Marquês de Pombal proibiu o uso da sebenta na universidade. E há muitos senhores professores que continuam a usar sebentas. Também há mais de 200 anos, o senhor Marquês de Pombal mudou o nome ao Terreiro do Paço e chamou-lhe Praça do Comércio. Quem é que hoje chama Praça do Comércio ao Terreiro do Paço? Só os camponeses quando vão a Lisboa, é evidente. Quer dizer, para certas coisas, o português é terrivelmente conservador e não lhe entram no ouvido. Para outras, como esta de Viana de um castelo que eles nunca viram, isso adaptaram-se inteiramente e já ninguém vai mudar isso. Eu hoje vou-lhes falar de Viana. Antes disso queria fazer, como sabem, eu tenho um volume de correio tal que me é completamente impossível responder e peço perdão às tantas centenas de telespectadores em relação aos quais eu estou com dívidas. Abro hoje 4 exceções. Quero agradecer à Câmara Municipal de Caminha, que me manda convidar para uma conferência e diz que o impacto do meu programa sobre o Forte da Ínsula levou as autoridades responsáveis a tomar as providências que desde há muito tempo aquele povo respeitava. Quer dizer, reconhece que o programa foi útil para a terra. Pedem-me para lá ir falar sobre isso e vou com o maior gosto. Tenho outra carta de uma revista em que me comunicam que num júri eu fui designado como a personalidade do ano para a defesa do património. Isto também me tocou dentro. É verdade que eu estou a travar uma batalha. O património não é meu, o património é nosso. Eu estou a defender o que nos pertence a todos e que, pela cobiça sórdida de alguns, ameaça ser destruído. Agradeço muito esta designação que considero honrosa. Tenho aqui uma carta de um querido amigo. Um querido amigo, estou convencido que a este momento ele está a ouvir-me. É um amigo ao qual me ligam laços de uma eterna gratidão. É o meu amigo Mário Henriques dos Santos. É a segunda carta que ele me escreve, mas como veem, ele não me põe remete. Eu quero responder-lhe e não sei para onde, porque tenho realmente os papéis desorganizados e perdi-lhe a morada. Estou a pedir ao Mário Henriques dos Santos, ou a algum vizinho ou amigo dele que o conheça, que lhe peçam que me mande a morada que eu quero escrever-lhe quanto antes. Finalmente, um dos livros, mandam muitos livros, um dos mais bonitos que até hoje recebi foi este, sobre as romarias portuguesas. Chama-se Portugal, Festas e Romarias. É um livro com uma parte gráfica perfeitamente surpreendente. Eu nunca vi fotografias tão bonitas sobre as nossas romarias como neste livro. Bom, cá vem, como não podia deixar de ser, Viana do Castelo, e aqui vejo
em cheio a festa das flores, a festa das rosas, que é agora. É agora, a procissão é no domingo, eu já cá não estou, mas mesmo assim vamos falar da festa das rosas. Para lhes falar de romarias, eu tinha escolhido um local, é a Praça da República. A Praça da República é, de certo modo, o coração de Viana. Antes de se chamar Praça da República, chamou-se Praça da Rainha, que foi a rainha que fez a vila-cidade. E antes de ser Praça da Rainha, chamavam-lhe a Praça do Forno, porque era aqui que se cozia o pão que o povo comia. Mas tive uma surpresa. A Praça da República estava cheia de gente, cheia de estudantes. Eu estou rodeado de estudantes das escolas de Viana. Bom, e os estudantes quiseram vir para o pé de mim, quiseram tomar parte na filmagem e quiseram, de certo modo, mostrar o que era uma romaria. Olha, uma romaria é isto mesmo. É uma data de gente alegre, de gente jovem, de gente em quem se sente vibrar a primavera. Eu tinha escolhido a Praça da República, há de ver em cada janela há um ramo de flores. São as maias. As festas populares são as mais importantes, são na primavera, porque é na primavera que se sente romper toda a força da vida. Eu acho que nas veias dos jovens o sangue pulsa com mais força. Aqui no Minho, as grandes festas da primavera são realmente acontecimentos extraordinários. Agora, nesta altura, estou a falar-lhes em maio, mas só vão ver o programa em junho. Agora está a acontecer a festa das flores, a festa das rosas. Bom, já não poderão ver a festa das rosas porque está a correr, mas eu vou também convidá-los para virem à festa da agonia. Venham agora comigo até à festa das rosas. Se o senhor telespectador, na segunda semana do mês de maio, sair de Viana do Castelo e for a Vila Franca do Lima, vê em muitas casas umas bandeiras verdes, bandeiras da cor da esperança. Vê a primeira, segunda, terceira, e vai ver o que querem dizer aquelas bandeiras. Eu vinha na estrada, vi as bandeiras, fiquei espantado. Mas o que é que aquilo quer dizer? Até que, numa casa que já devia ser das últimas, porque já fica muito perto da aldeia, entrei e perguntei. Eu nem precisei de perguntar. Olha, o que eu vi foi logo isto. Vi uma mordoma. São as casas das mordomas. Esta mordoma é a Sandra Alves. Ela, a família, a vizinhança, os amigos assumiram a obrigação de fazer um cesto de rosas. O cesto de rosas está aqui. Estão aqui os amigos a cavalo. Só tem que estar pronto no domingo. E reparem, cada cesto tem um desenho e um tema que é rigorosamente secreto. Toda a gente que aqui está jurou não revelar o que é que o cesto representa. Bom, há uns que têm figuras, podem ter o Dom Afonso Henriques, ou podem ter o Dom Afonso Roupinho, ou podem ter a Sete Coimbra, ou podem ter... Tem tanta coisa. Eu acho que tive sorte na porta onde bati, porque este é emocionante. Este cesto é inspirado na filosofia do jubileu. Como sabem, o jubileu marca os 2000 anos do nascimento de Cristo. Bom, e o que este desenho representa é que os homens morrem, as verdades ficam
e a fé é eterna. É um desenho feito aqui por estas pessoas, pela família, e penso que eu não me encontrei ainda, e olhem que já fui a Roma este ano, ainda não encontrei nenhuma maneira mais comovida e mais tocante de evocar a verdade do jubileu. Eu estou-vos a falar nisto movido. Vou-lhes apresentar a família que vai apresentar na festa das rosas este vaso de flores. Esta é uma irmã da mordoma, que é licenciada. Agora, junto de mim, tenho a mordoma. Esta é a mãe da mordoma. Este é o pai. E esta, a outra irmã, que também é licenciada. É uma família bem instalada, de lavradores minhotos, e é esta gente que está a preparar esta maravilha, que é este vaso de rosas que vai aparecer no domingo na igreja. Festas da agonia. Sabem que a agonia são os últimos momentos, é quando se expira. Que nome é este para dar a uma festa? Eu percebo perfeitamente as festas da primavera, festas quando todos os sentimentos parece que estão em riste, quando a gente jovem sente o sangue com mais força a latejar nas veias. Agora, agonia. Como é que se pode fazer uma festa ligada à ideia de agonia? Todas estas coisas têm a sua explicação e é bom pensar sobre elas. Aqui, a explicação, hoje conhecemos-la. Houve realmente um frade que fez uma via sacra com os vários passos da paixão de Cristo. Era uma via sacra, vinha ao longo de toda a povoação, e o último passo, que era precisamente quando Cristo foi despregado na cruz, posto no chão, e a mãe, ansiosa, angustiosa, olhava para o cadáver do seu próprio filho. Essa é a última estação. E fizeram-na aqui. Portanto, chamaram-lhe primeiro da Senhora da Soledade, porque a Senhora ficou sozinha. Depois, a Senhora da Agonia, porque ela cá embaixo assistiu aos últimos momentos da agonia do seu único filho. Era uma pequena ermida no alto do monte, por sinal, nesse monte, isto tinha a ver com agonia. Era aqui, neste monte, que se erguiam as forcas, nas quais se enforcavam os criminosos. Mas a gente que andava no mar, ao longe, via aquela pequenina capela branca e fazia votos. Se conseguisse ultrapassar a barreira das ondas, se chegasse à terra, salvasse as vidas das terríveis tempestades do Atlântico, vinham aqui em procissões, de joelhos, mostrar o seu agradecimento. Foi assim que a Senhora da Agonia se tornou a grande romaria dos pescadores portugueses. É, sem dúvida nenhuma, a maior das romarias do Alto Minho. E eu penso mesmo que, talvez depois de Fátima, seja esta, ainda hoje, a maior das romarias portuguesas.
A Senhora da Agonia foi adotada como protetora dos navegantes que andavam sobre as águas do mar. E fez muitos milagres. Estes ex-votos que estão aqui falam de cenas marítimas. O que está aqui junto de mim fala da salvação de um navio perdido em cima de uma pedra nos baixios de Inglaterra. Isto foi em 1777, ainda no tempo de Pombal. Bom, há muitas outras, falam de escunas perdidas, de navios que já estavam sem esperança. O mais moderno está além, era um navio que estava a ser bombardeado por um submarino alemão em 1917 e que conseguiu escapar aos tiros. Mas eu acho que a Senhora da Agonia continua a fazer milagres. Esta devoção da Senhora da Agonia continua muito viva. Encontrei aqui no santuário uma senhora que chegou hoje do Brasil, onde estão a fazer um santuário em honra da Senhora da Agonia. Mas peço-lhe a ela que nos conte isso, o que é que se passa no Brasil. Pois não. A devoção à Nossa Senhora da Agonia chegou ao Brasil em 94, por causa dessa imagem, réplica desta que está aqui em Viana do Castelo, que nos foi doada por um português radicado no Brasil, Antônio de Lima Costa, natural de Lanheses. E desde então, foram só graças derramadas, milagres mesmo estão acontecendo no Brasil, e está sendo construído para ela em Itajubá, Minas Gerais, um santuário muito bonito em sua honra, que já está atraindo peregrinos, mesmo antes de ficar pronto, já atrai muita gente. E nós agradecemos a ela, né, que é a dona de tudo isso, a comandante de toda essa obra. Talvez nenhuma outra cidade em Portugal consiga conjugar tão bem o seu aspecto histórico com a sua modernidade. Viana tem um centro histórico que está admiravelmente preservado e que é um verdadeiro álbum de imagens. Temos ali coisas do século XV, como a Catedral, a Casa do João Velho, o Hospital Velho, do século XVI. Olhem como o edifício da Câmara antigo, ou a Misericórdia, do século XVII, o Convento de Santo António, o Convento de São Domingos, do século XVIII, esses solares, a Casa dos Malheiros, esta casa onde está agora o Politécnico, do século XIX, lá adiante, Santa Luzia, por exemplo. Bom, mas eu sou especialmente sensível a um monumento do século XX que aqui se conserva. É este navio em que lhe estou a falar. É o velho Gilianes, que foi embaixada de Portugal no Brasil durante uma parte do ano de 1973. É talvez o único navio histórico português que serviu alguma vez de embaixada. E é mais um elo a ligar Viana ao Brasil. Eu há bocadinho impressionei-me quando apareceu aquela senhora, estava ali por acaso, de Itajubá, a senhora tinha vindo de Itajubá aqui à Senhora da Agonia. É um laço a prender portugueses e brasileiros. Aquela senhora era o mais moderno laço dessa ligação. O laço mais antigo é um gaiteiro de Viana, um gaiteiro do Entre Douro e Minho, que serviu ao nosso Cabral para promover o primeiro encontro entre os marinheiros portugueses que tinham acabado de atravessar o Atlântico e os íncolas brasileiros. Claro, os nossos rapazes
estavam ansiosos por desembarcar, os indígenas estavam armados com arcos de setas, com lanças pontiagudas e, naturalmente, qualquer atrito, qualquer conflito podia ser sangrento. Por isso, Cabral dá a ordem de que o primeiro que desembarcou, o Diogo Dias, leve como exclusiva escolta um gaiteiro de Entre Douro e Minho. Assim, olhem, um rapaz que devia ser como este, e a música que ele tocava era mais ou menos esta.